Muito bom dia para todos aí que estão a me ouvir. Vamos lá, mais um dia aí para a gente trocar uma ideia a respeito de espiritualidade dentro do que é a proposta, que é de uma reforma íntima, né? Evolução consciencial, enfim. Essa talvez seja a nossa meta, talvez única, mas digamos que a meta principal, né? Eu queria começar a falar a respeito de uma frase que li num livro, que eu acho ela muito marcante, que é a seguinte, tá lá no livro Maria, né? Trazida pelo nosso irmão Miramês aí, pelas mãos de João Nunes Maia, que é a seguinte, a verdade, ela não se estabelece pelos argumentos, mas antes pela maturidade. Pensando um pouco a respeito dessa frase aí, o que eu posso compreender? Que no fim das contas, a verdade ela tem suas facetas múltiplas e para cada um de nós ela vai se apresentar de uma determinada maneira. À medida que nós prosseguimos aí na nossa evolução, aquela verdade que ainda não nos contemplava já vai começar a fazer parte da nossa realidade. Ou seja, à medida que nós amadurecemos, à medida que nós formos nos lapidando, formos nos tornando cada vez mais evoluídos, digamos assim, a verdade ela vai tomar contornos cada vez mais condizentes com aquilo que realmente com aquilo que de fato se aproxima mais do que seja, assim, digamos, uma realidade. Hoje, talvez, nós tenhamos aí um esboço, né, que esse processo da maturidade vai tornando esse esboço cada vez mais nítido. Isso aí deve ser similar a fazer um exame no oftalmologista, né? À medida que ele vai trocando a lente, a imagem vai ficando mais nítida para nós e talvez seja esse mesmo processo, essa analogia aí seja cabível. À medida que nós vamos evoluindo, a lente, o nosso olhar vai se qualificando e aí a imagem, a noção de verdade, a nossa imagem, ou melhor, a noção de verdade que nós vamos adquirindo vai ficando mais nítida. E isso aí pode se traduzir no caminhar, né? À medida que os nossos olhares vão melhorando, a imagem ou a verdade vai se tornando mais límpida para nós. Nós somos capazes de trabalhar, seremos capazes de trabalhar com uma verdade cada vez mais próxima do Pai, né? Cada vez mais próxima do todo. Dito isso, eu gostaria de fazer uma colocação com relação ao seguinte, por exemplo, alguns irmãos, e tá certo do ponto de vista deles, até porque se a verdade vai se descortinando à medida que a gente vai lapidando os olhares, seja ele em que momento for, alguns irmãos às vezes têm uma colocação um pouco, digamos assim, precária do que das informações que nós temos, inclusive até pensando do ponto de vista até de Jesus, né? Jesus, que é o nosso maior ícone aí, que deixou um legado aí para nós a respeito de como evoluir de forma satisfatória, seguindo os preceitos do amor aí, tendo em vista que o objetivo último é o amor incondicional. E até desse ponto de vista, por quê? Aí eu acho que se estabelece uma lógica que é mais ou menos a seguinte, talvez até próxima daquela relatada de Tomé, né, um dos apóstolos de Jesus aí, que era preciso ver para crer. Mas aí eu torno a frisar um momento que já abordamos em outros vídeos aí, a questão, por exemplo, de ter a fé, ou seja, acreditar ainda que possamos ver. Mais uma vez, isso aí remete, por exemplo, às questões do sentir, né? Só que o sentir de cada um será diferente. Isso é compreensível. Entretanto, é preciso que
frisemos o seguinte: ainda que os nossos sentimentos sejam diversos, porque nós não somos iguais, somos criados e nos desenvolvemos de formas distintas, embora o objetivo maior seja sempre o de buscar a maior evolução possível, esse sentir não pode, digamos assim, ser motivo de contradita daquilo que a gente não pode provar. Porque muitas das vezes a sensação que nós temos é a de que o sentimento que temos é toda a realidade, pelo menos aquela possível ali, e a gente se pauta por ela. Até aí está tudo bem. Pautarmos-nos pela sensação que nós temos talvez o mais correto, né? Nós não podemos levar a nossa vida com base na visão dos outros. Afinal de contas, quem vai responder pelo que fizermos de bom ou mal, ou seja, quem vai vivenciar as consequências daquilo que foi plantado, seremos nós mesmos. Mas, por isso, a questão dita do benefício da dúvida. Nós não podemos nunca, ou talvez não devêssemos afastar as situações que ocorrem, que nos chamam a atenção, seja por um motivo ou por outro, pela descrença. Descrença em que sentido? De refutar totalmente aquela hipótese que o irmão está trazendo, enfim, aquela situação que o irmão está trazendo ali, nós não podemos refutar nunca, até porque nós não temos como recriar aquela situação para nós mesmos. Por que não teríamos como recriar tal situação? Porque nós não trazemos em nós, ou cada um não traz em si, elementos iguais, idênticos ao do outro. Podem ser similares, mas iguais nunca serão, porque uma gama de possibilidades aí. Fomos criados diferentes, somos iguais, mas somos criados em momentos diferentes. As passagens que tivemos, as percepções que tivemos dessas passagens são todas diversas. Enfim, então a gente tem que ter muito cuidado nesse aspecto. A gente não tem que acreditar em tudo, mas não duvidemos de nada, tudo é possível. Quem somos nós assim para dizer as potencialidades daquilo que pode ou não acontecer na vida dos outros ou na nossa própria vida? Muitas das vezes a gente não sabe da potencialidade de acontecimentos na nossa própria vida. Como é que nós vamos julgar que a colocação de um e de outro é uma colocação, digamos assim, irreal? Nós não podemos nunca colocar dessa maneira. No fim das contas, aquilo que virá para provar, enfim, o que aconteceu ou o que não. Uma coisa, por exemplo, alguns colocam enfaticamente uma situação de quais seriam as finalidades de um mentor, ou seja lá o nome que quiserem dar, anjo da guarda, revelar a cada um algum detalhe daquilo que vivenciou ou de parte da missão que desempenharia aqui nessa passagem, vivendo essa personalidade atual. É possível que isso aconteça, por que não? A verdade maior é que... Verdade maior, talvez não seja a melhor expressão, mas assim, talvez seja pertinente dizer que, de acordo com o nível de maturidade de cada um, por que não esperar que lhe seja dito alguma coisa, digamos assim, do ponto de vista global da vivência dele que tem que realizar? Isso não exclui as provas, talvez, que ele vai ter que passar por elas, porque, na verdade, saber que, por exemplo, saber quando se é criança que você terá que trabalhar no futuro, você vai ter que ter uma colocação, isso aí traz, de certa forma, um sentido. Que eu terei que trabalhar, então eu tenho que buscar me capacitar para trabalhar. Mas não traz detalhes, minúcias de como esse trabalho vai acontecer. Então, se nós formos parar para pensar nessa ótica, o fato de dizerem, por exemplo, que um irmão, dizerem a ele, ou dizer amplamente que um irmão veio com determinada proposta,
isso aí não tira o mérito da existência que ele vai desenvolver. Porque, se formos pensar, coloca-se até uma carga quando é dito isso. Para alguns, talvez fosse inimaginável dizer alguns detalhes ou fazermos algumas colocações, ou fazerem alguma colocação a respeito da vivência que eles terão aqui. Porque talvez, ao invés de, se ele não tiver maturidade suficiente para interpretar aquilo ali que ele tem que fazer, talvez vai travar. O problema maior é travar, porque aquilo que todos nós devemos evitar com talvez todas as forças que nós tivermos no nosso íntimo, é de permanecermos estagnados. Então, se uma determinada informação vai promover a estagnação, com certeza os espíritos que estão ao nosso derredor aí para poder nos auxiliar, eles vão omiti-la. Aquilo que nos é dito é só o que vai nos ajudar no processo de engrandecimento. Se minimamente correr-se o risco de estagnação, eu tenho certeza que eles vão falar. Porque não é a finalidade deles, eles estão para nos auxiliar na evolução. Então, se não for nos auxiliar na evolução, não faz sentido. Eu falo isso porque, por exemplo, não só eu, mas outros que às vezes escutam dos irmãos com quem a gente interage aí alguma colocação, eu acho que, no mínimo, as colocações que são feitas nos colocam para pensar. E aí, esses pensamentos não têm, talvez, a capacidade de, digamos assim, nos frear. Por isso, às vezes, é dito. Mas, às vezes, nos colocam, no mínimo, para pensar. E, através dessas reflexões, a gente vai, mais ou menos, parametrizando o que a gente vai fazer, as atitudes que nós temos que tomar, dentro de uma certa coerência. No fim das contas, a nossa existência, a nossa evolução, a nossa passagem por aqui, ela tem que ter uma coerência com aquilo que foi programado. Do contrário, não faz sentido. Se nós estivermos fora totalmente da programação, qual é o sentido da vinda para a carne? A vinda para a carne, ela só tem necessidade para fim de melhoramento. Se não vai promover o melhoramento, não faz sentido. Então, assim, isso de uma ótica bem precária, que é a minha, que estou aqui encarnado. Imagina da ótica do Criador, da ótica do Pai, da ótica dos irmãos, dos emissários do Pai aí, que estão ao nosso lado aí para podermos caminhar. Então, a gente tem que ver com muita clareza, com muito cuidado, isso de que, às vezes, o que é dito para um irmão não nos poderia ser dito, e vice-versa. Porque cada um está num momento evolutivo capaz de suportar ou não aquela informação. Essas máximas aí de que os guias ou mentores, ou seja lá o nome que as pessoas quiserem dar, não nos revelam determinados aspectos, talvez não sejam verdades. Ou podem sim ser verdades? Podem. E às vezes eles fazem essas colocações justamente como teste, para ver como nós procederíamos, né? Porque, por exemplo, se for dito para alguém que, por exemplo, ele tem uma missão a cumprir, pensando assim de uma forma bem simplista, duas situações podem acontecer. Ou a pessoa vai ficar extremamente envaidecida ou orgulhosa e aí pronto, vai dar ruim, porque ele vai sair um pouco do propósito. Ou o contrário, ele vai se colocar aberto para poder receber as orientações que vão convergir para que ele consiga concluir o intento, né, da encarnação. Digamos assim, tem várias metas menores, vários objetivos menores a serem alcançados e um objetivo maior. Os menores vão se somando para um objetivo maior. Então, ele pode muito bem se colocar de forma a recepcionar tais informações no sentido do crescimento, ou seja, ele não vai se envaidecer e vai procurar cumprir com a vontade. No fim das contas, a vontade, em última instância, é a vontade do Pai. Então, aqueles que estão abertos a essa possibilidade de dar
execução à vontade do Pai, eles vão caminhar de uma forma bem mais tranquila e sem esses embaraços aí da carne e dos vícios morais aí, por exemplo, do orgulho e da vaidade, dos vícios morais do orgulho e vaidade, por exemplo, que vão obstacularizar que ele realize a missão a que veio. E quando a gente fala de missão, nós temos que ter um cuidado do seguinte: seja ela num micro-universo, e eu vou colocar aqui o micro-universo, vou referenciar o micro-universo aqui como sendo, por exemplo, a nossa família, o seio da família, né? Digamos assim, os imediatos, os familiares imediatos, ou seja, para os irmãos que estão mundo afora aí, ou seja, uma missão mais ampla, né? Com um quantitativo de pessoas muito maior. Missão é missão. No fim das contas, como eu falei dos objetivos menores, as missões menores vão se somar às demais missões, vão se somar às missões uns dos outros, para que a realidade que a gente espera, né, a realidade regenerada que a gente se espera, o término, o desfecho da transição, para que ela aconteça. Ela não vai acontecer só para mim ou só para você. Ela vai acontecer para todos. Então, assim, as missões todas se somam para um objetivo muito maior. Um objetivo que às vezes a gente não consegue mensurar de pronto e talvez nem precise. Porque no fim, se cada um de nós fizer o que lhe cabe, o resultado com certeza vai ser positivo para todos. Afinal, nós não estamos solitários aqui de passagem, né? A rede que nos conecta uns aos outros, mesmo as pessoas que a gente ainda não conhece, ela é incompreensível para nós. Mas mesmo assim, mesmo sendo incompreensível, aí eu volto no que eu falei no início. Se nós temos fé de que tudo que acontece é para o nosso bem, e seja por um caminho ou outro, vai nos levar a esse melhoramento. Digamos que muitas das vezes a gente toma o caminho, a trajetória mais tortuosa, mas digamos e ressaltemos aí que alguns podem tomar caminhos menos tortuosos, por que não? Aqueles que têm uma percepção talvez mais apurada ou que estão numa condição um pouco melhor, podem sim tomar caminhos menos tortuosos e terem talvez assim uma resiliência maior frente ao sofrimento, ou talvez nem perceberem aqueles momentos ali de dificuldade como sofrimento. E inclusive eu chamo a atenção para o seguinte: a gente tem que estar aberto a perceber esses irmãos que têm essa postura, digamos assim, muito positiva frente a essas situações, porque a gente tem que aprender com eles. Imagine se nós conseguíssemos, tal como esses irmãos, ou se nós conseguíssemos não, quando nós conseguirmos interpretar essas passagens que às vezes são tortuosas na nossa vida como benéficas a ponto de não sofrer por elas, ou de minimizar esse sofrimento, ou de minimizar essa dor. Olha o quão bom seria isso. A gente tem que estar de olhos abertos e assim, trazer para a nossa realidade essas experiências que os outros têm. Afinal de contas, seria talvez um aspecto de desenvolvimento da sabedoria, né? Que é a gente absorver o máximo, sorver o máximo de conhecimentos possíveis para aplicar. E aí faço menção a essa ênfase de aplicar esses conhecimentos no nosso cotidiano. Porque, do contrário, até tem uma colocação bíblica aí que fala que o muito conhecer chega um ponto que ele é enfado da carne, né? Se você tem muito conhecimento, mas não o aplica, ele é inócuo na sua realidade. No primeiro momento, não faça tanto sentido você ter um conhecimento tão somente por tê-lo, se você não consegue aplicar. Mas pensando que o conhecimento que nós temos hoje pode vir a ser útil no futuro, no momento oportuno, ele vai emergir do nosso corpo mental aí para poder nos ajudar? E sim, de toda maneira, tudo é aproveitado. Então, assim, para nós termos uma ideia de o quão complexo é a vida, de quão complexo é a evolução. Aquilo que para uns já vai ser utilizado de pronto, para outros vai ser a posteriori, cada um a seu tempo. Então nós não temos como fazer qualquer
conjectura a respeito da vivência dos outros. A gente, mais uma vez, às vezes não consegue fazer conjecturas nem da própria vida. Eu vou, assim, despender tempo de fazer conjecturas da vida dos outros? Eu não. Eu vou, na verdade, focar o máximo que eu puder na minha própria vida e naquilo que eu puder colaborar com os outros de forma indireta, né? Porque às vezes, muitas das vezes, a gente exprime mensagens na forma de agir, nas atitudes, que os outros às vezes vão captar, mesmo sem que a gente queira necessariamente dar aquela mensagem. Enfim, a gente tem que agir com o máximo de clareza que puder, agir de forma mais coerente possível com aquilo que se planeja. Por exemplo, né? Para quem planeja uma evolução, para quem tem essa preocupação já, a gente tem que estar pautado por determinados exemplos, né? Que no caso, igual eu coloquei aqui, seguir os bons exemplos, seguir os exemplos, por exemplo, de Jesus, mas é preciso que a gente tenha, digamos assim, os olhos abertos aí, porque tem muitos outros irmãos aí que podem sim oferecer diversos ensinamentos para nós aí, mesmo sem ter a evolução de Jesus, né? No fim aí, muitos missionários que vieram aí não tendo a evolução de Jesus, mas nem por isso deixaram mensagens que não devam ser levadas em consideração por nós. E outra coisa, a gente não pode nunca, talvez, poder aquilatar a evolução dos outros missionários, porque é um processo muito difícil, nós não teríamos respaldo, não tem lastro para a gente poder avaliar a evolução. Mas é importante que a gente esteja atento aos exemplos que nos são dados, né, de positivo, que a gente pode utilizar e que eu gosto muito de falar para aqueles com quem eu converso, que o referencial para nós é o que Jesus ensinou. Muitas outras coisas que às vezes vêm a lume, são conhecimentos novos, inovações, conhecimentos de vanguarda, às vezes podem, num primeiro momento, nos parecer estranhos, mas se eles não agridem, digamos assim, os conhecimentos que foram colocados por Jesus para a nossa evolução, ainda que nós os víssemos como curiosidades agora para a nossa realidade, são curiosidades e vou dizer para vocês, eu tenho contato com muitos conhecimentos aí que eu acho assim, extraordinários e tal, ainda que eu não tenha como comprová-los, ainda que eu não tenha como confrontá-los com a realidade, porque eles extrapolam a nossa realidade, com certeza, se são inovações, eles estão extrapolando a nossa realidade. Eu vejo com muita satisfação. E se um dia ou outro aquilo ali se comprovar na minha realidade, ótimo. Mas eu vou te dizer, só de me chamarem a atenção desse ponto, assim, pela maravilha que representa, eu já fico satisfeito. Então, assim, a gente talvez nós tenhamos que nos relacionar com esses conhecimentos dessa maneira. Ainda que a gente não tenha como comprová-los e tal, mas isso é uma hipótese que fica em aberto. Nós não podemos, na verdade, sermos taxativos e dizer que aquilo ali não pode, porque do ponto onde nós estamos, nós não temos a menor condição de fazer dessa maneira. Nós não temos como refutar nada. Na verdade, a gente tem que buscar ampliar, e vou te dizer, meu irmão, eu vou dizer a todos vocês aí, quem somos nós para dizer a capacidade, a profundidade, a potencialidade que as coisas trazem em si. Só o Pai tem essa dimensão na totalidade. Nem os irmãos aí com uma vivência de trilhões de anos aí vão ter a totalidade. Eles têm uma ideia muito maior do que a nossa, com certeza. Mas a totalidade só o Pai vai ter. E esses irmãos, à medida que se aproximam do Pai, vão tendo, digamos assim, essas doses de ampliação e vão agregando a eles próprios para poder fazer o crescimento, né? Para realizar o crescimento evolutivo que nenhum de nós vai parar nunca, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter os olhos muito atentos e termos humildade.
Isso aí talvez seja um aspecto que denota humildade, porque nós aprendemos, estarmos atentos às experiências dos outros para que nos, digamos assim, sejam valorosas para nós em algum momento, nos valham, é um sinal de humildade, porque nós não estamos, sabermos que não estamos prontos, que temos muito a aprender e que qualquer irmão pode sim agregar conhecimento a nós, o que pode ser feito de forma direta ou indireta. Então temos que estar atento a isso aí. O vídeo passado, o nosso irmão aí que se apresentou aí, o Barão, ele fez uma alusão aí a um conhecimento contido num livro que em momento oportuno eu vou trazer, inclusive por ter salientado esse livro aí, eu vou até pegá-lo novamente, porque é o seguinte, eu vou dizer de antemão, no dia que eu for falar sobre o livro, eu também vou ressaltar isso, mas, por exemplo, o livro chama a atenção por diversos aspectos. Levando em consideração o que eu acabei de dizer, eu, sinceramente, não me coloco na posição de dizer, digamos assim, nada contraditório ao que é trazido no livro. Eu acho que cada um deve pegar o livro e tirar as próprias conclusões dele. Aproveitar ao máximo. Eu sei que tem inúmeras informações lá que são assim de extrema relevância para cada um de nós, até porque cada um vai se valer dessas informações da forma que for capaz. Dentro daquilo que traz no próprio espírito, ele vai se relacionar com aquelas informações ali. Eu posso dizer que tem uma informação que para mim tomou um relevo muito maior do que as demais. E é bem essa informação que eu pretendo salientar na ocasião. Que vai talvez, para mim, né? Vai talvez para vocês, eu não sei, mas para mim ela representou a soma de mais uma argumentação em favor desses irmãos que são tão, digamos assim, discriminados em alguns lugares. Esses irmãos que executam, digamos assim, as funções de Exu, de Pombagira, né? Que são muito discriminados, que sofreram, na verdade, um processo aí que culminou em denegrir as imagens que eles, na verdade, denegriu a imagem, porque o que eles realmente são, eu acho que com essa colocação que vem nesse livro, eu acho que muda muito. E eu acho que a gente deveria pensar justamente nisso, nessa, como ele disse, né, na imagem que tentaram passar sobre Exus e Pombagiras, no sentido de denegrir. Porque é a questão. Aqueles que estão num projeto de vida, digamos assim, contrários à evolução, que querem a manutenção do status quo, que querem que a sociedade permaneça, ou na verdade nem que permaneça como está, mas que retorne a momentos talvez ali, para não falar muito distante, aí, um desenvolvimento social da época medieval, onde o nível de ignorância era muito grande, eles vão tentar deturpar toda e qualquer informação que vá nos levar para um momento, digamos assim, à frente na evolução. No fim das contas, esse processo é natural e saliento, ele é, digamos assim, do humano, e os irmãos não são diferentes de nós. Nós somos espíritos, eles também são espíritos. Então, cada um no seu nível evolutivo, como eu falei, cada um fazendo uso do seu livre-arbítrio da forma que mais lhe agrada, mas em defesa desses que estão laborando para a luz e tiveram as imagens denegridas, nós precisamos fazer uma análise melhor.
É igual a questão, algumas situações, salvo o melhor juízo, estão estabelecidas. À medida que o conhecimento novo vem, a gente tem que reavaliar. Faz parte do processo. É com muita satisfação que eu venho até vós para dar uma pequena colaboração, seja ela expressiva ou não, para aqueles que tomarem contato neste ou no momento que forem acessar esses conteúdos, mas invariavelmente vai somar. O processo pelo qual a gente passa, às vezes, ou mais das vezes, deturpa um pouco a nossa visão, porque nós estamos adstritos talvez à carne. Por isso nós tentamos tirá-los desse lugar comum, da interpretação das passagens ou das informações que lhes são trazidas com os olhos da carne, digamos assim, com os sentimentos e emoções que vocês trazem em si. Por isso a gente apela ou faz um apelo para que vocês tentem se sutilizar ao máximo, para que as informações que muitas das vezes parecem esdrúxulas, estranhas, possam ser mais palatáveis aos vossos espíritos. Com essa colocação de que algumas coisas podem surgir para vós como curiosidades, podem sim ser curiosidades agora, e muitas delas vão se tornar a realidade em bem pouco tempo. Enfim, para cada um vai acontecer no momento adequado. Nada do que é posto nas vossas encarnações, ele vem sem um motivo útil. Tudo pelo qual vocês passam, vivem e têm contato tem uma finalidade última, que é a evolução, seja ela de imediato ou não. Não é possível precisar quando acontecerá para cada um, mas é a garantia que o Pai nos dá de que tudo que vem, tudo concorre, tudo colabora, tudo vem se somar para a nossa evolução, seja no momento que ela acontecer. Pensando nesse aspecto, por isso é dito para que todas as informações que vierem sejam, digamos assim, tratadas de uma forma bem peculiar. Não rechacem nada, mas reflitam sobre tudo. Não afastem de vós o conhecimento que ora surge. Porque se esse conhecimento está sendo trazido agora, é porque vós estáis em condições de assimilá-lo. Entretanto, para aqueles que trazem esses conhecimentos, eles, de uma certa forma, eles têm que ter um cuidado, porque nem sempre os conhecimentos vão ser, digamos assim, aceitos. É preciso ter sabedoria para aqueles que trazem alguns conhecimentos, pois a recusa de um irmão em aceitá-los de pronto não deve ser motivo para que quem os veicula se milindre. Esse milindre denota vaidade. Então, nós temos que combater. Por mais que nós acreditemos nessas verdades, nós devemos respeitar os nossos irmãos, respeitar o momento e aguardar.
Não façamos qualquer julgamento, assim como pedimos para que o irmão não faça qualquer julgamento sobre nós, daquilo que nós trazemos, daquilo que nós apresentamos. É preciso tomar a postura de observador, um observador imparcial. Por exemplo, na ciência humana, na ciência material, digamos, na ciência contemporânea, os conhecimentos eles surgem justamente de uma observação das hipóteses de forma imparcial. A gente pode até, ou melhor, dos fatos constituímos hipóteses, mas a gente deve agir de forma imparcial, a ponto de comprovar essas hipóteses através dos estudos. Se a gente tiver um olhar, digamos assim, viciado desses fenômenos, talvez nós não tenhamos a totalidade, nós não apreendamos a totalidade dos conhecimentos que poderíamos, justamente porque restringimos com o nosso olhar. A gente tem que ter um olhar imparcial. Coloquemo-nos então como observadores. A nada, e é com muito cuidado que eu digo a nada, porque devemos exercitar o nosso discernimento, mas talvez nós não tenhamos que refutar nenhum conhecimento, nenhuma colocação, nenhuma postura dos nossos irmãos. Devemos observá-los e extrair aquilo que há de bom. E aquilo que talvez ainda não sejamos capazes de extrair, talvez em algum momento consigamos extraí-los. Extrair os conhecimentos daquilo ali. Mas não devemos nos colocar de forma contrária, de forma adversária àqueles conhecimentos. Não é o nosso papel nos tornarmos adversários de nenhum irmão, tampouco do conhecimento que ele veicula. No fim das contas, justamente pelo momento em que estamos, devemos ser cautelosos com as nossas inferências, com aquilo que nos vem. No que diz respeito, por exemplo, a informações que são ditas a respeito de A ou B, são ditas a eles ou que são ditas de forma pública, mais um motivo está sendo dito a respeito de terceiros, não está sendo dito a respeito de nós mesmos. Nós não temos como mensurar a verdade que se encerra naquilo que está sendo dito. Independentemente de acharmos que aquelas informações são extraordinárias, são além, são fantasiosas, enfim, seja o nome que quiserem dar, ou seja o adjetivo que quisermos dar, independentemente daquilo ali acontecer, ou não na realidade do nosso irmão, nós não temos como fazer qualquer juízo. Coloquemo-nos mais uma vez como quem observa e aguarda o nosso olhar está em, digamos, sintonia com a informação que vem. As informações, elas vêm, tudo é energia, as informações são energias. Elas nos vêm muito mais energeticamente falando do que de outra forma. Por isso, as informações nos são fáceis de assimilar ou não. Vai depender do momento vibratório, da frequência em que nós estamos, porque a energia veiculada com aquelas informações, com aquelas palavras, as palavras traduzindo-se na energia que trazem, é que nós assimilamos. Nós pensamos que nós assimilamos pelo cérebro físico, mas não é assim. O cérebro físico é uma excelente ferramenta, mas ali tem limitações.
Na verdade, o que nós assimilamos são as energias que vêm veiculadas naquelas palavras, naquelas atitudes, naquelas auras, enfim, tudo é energia. A forma de comunicação do cosmos é energética. Inclusive, determinadas coisas não existem no vocabulário terreno para que sejam expressas para vós. Por isso a dificuldade em trazer determinados conceitos, porque determinados conceitos eles são muito mais fiéis, ou são totalmente fiéis energeticamente falando, e não há palavras para traduzi-los. Por isso que muitas das vezes alguns conhecimentos que são trazidos não são assimilados de pronto, porque a pessoa às vezes não está na frequência adequada para assimilar aquela energia, aquela informação que vem do universo e que vai transformá-la. Ela ainda não está no momento, mas a energia vai ficar circundando a hora dela até que o momento oportuno aconteça para que ela assimile. Eu tenho um nome muito, talvez, dentre tantos, representativo para vós, e gostaria de me apresentar com este. A minha passagem mais, digamos assim, representativa, ou que a maior parte das pessoas trazem na lembrança, é uma passagem de muita luta, de muita resignação e de muita fé. Fé no Pai. A minha fé naquela ocasião foi que se destacou muitas das vezes. A fé que nós apresentamos, ela balança, ela oscila, mas é preciso que nós a recuperemos o quanto antes, porque nós não temos que ter fé na promessa dos homens. Nós temos que ter fé na promessa do Pai. Esta sim é na que nós devemos nos fiar. Não é dito nas Escrituras que a maior parte de vós conheceis, mesmo que não a sigais. É dito: eu não sou homem para que minta, e nem sou filho do homem para que me arrependa. Assim diz o Pai. Ou seja, tudo aquilo que Ele nos garantiu vai sim acontecer, ainda que nós não compreendamos a forma pelas quais aquelas maravilhas acontecerão em nossa vida. Fazendo um paralelo ao que foi dito, as verdades ou aquilo que vai sim trazer a nossa evolução, muitas das vezes, quando acontecem, são incompreensíveis, mas no futuro, seja ele próximo ou longínquo, vão sim somarem-se à nossa passagem, à nossa evolução. Como dito, esses conhecimentos ficarão latentes, ficarão aguardando o momento de emergir nas nossas consciências para transformar a nossa realidade. No fim das contas, o nosso objetivo, quando falamos, quando nos comunicamos, é de trazer o nosso testemunho de quão transformador foram essas realidades em nossas passagens aqui ou em outros orbes. Afinal, muitos de vós, muitos de nós, não somos espíritos originários desse orbe. Já estamos em peregrinação pelo cosmos há bastante tempo, todos no mesmo objetivo, embora para alguns ainda não pareça tão claro devido ao momento evolutivo, mas o objetivo maior é conquistar mais e mais amor, mais e mais fraternidade, mais e mais alegria, mais bênçãos
bênçãos em nossas vidas, mais benevolências. Afinal de contas, o Pai é só amor. Por isso é dito também nas vossas escrituras: buscai e achareis, pedis e vos será dado. Qual de vós, cujo filho pede pão e recebe pedra, ou recebe algo diverso, se vós que sois inacabados, que sois ainda, para traduzir bem a ideia, imperfeitos, conseguem entender aquilo que vossos filhos pedem e ofertar-lhes. Imagina o Pai, que é tudo, que detém todo o conhecimento, e vós que pedes a Ele algo, pode ter garantia de que receberás, talvez não da forma que você interpreta que seja mais correta, mas aí a colocação mais válida é: a sabedoria suprema com certeza sabe mais que nós, sobretudo quando estamos na carne, daquilo que realmente será bom. Ele não pensa a nível encarnatório, ele pensa a nível de eternidade. Então, essas benesses serão a nível eterno, para toda a nossa existência, não só para esse momento, que é muito ínfimo se pensarmos na eternidade. Meu recado, ele é breve, mas vocês devem refletir sobre o que está sendo dito. Às vezes, nas palavras mais simples, há um conhecimento extraordinário. Até porque não pensem a nível de palavras, pensem a nível de energia. A energia que eu transmito a vós por meio dessas palavras. Mas dia menos dia, essas energias serão agregadas a vós. E muitos já disseram, e eu direi: eu sou vosso irmão, eu não detenho poder algum. Quem detém poder verdadeiro é o Pai. E à medida que eu me aproximo do Pai, eu me coloco à disposição do Pai para externar aquele conhecimento, aquelas informações ou aquela fração de poder do Pai que vai transformar as vossas vidas. À medida que eu faço esse caminho, me aproximando, mais se descortinam os véus que vão transformar a minha realidade. Então, eu não detenho poder algum. Toda essa energia que irá para vós é do Pai. Então, não fiquem adstritos a minhas palavras, a essa personalidade que me apresento. Que, inclusive, eu vos direi agora: eu sou Jacó. Não fiquem adstritos a isso. Eu tive outras passagens representativas que, em momento oportuno, muitos profetas, muitos irmãos trarão. A verdade é que quando estamos na seara da luz, nós não fazemos, digamos assim, distinção. O que importa é traduzirmos a mensagem que o Pai quer que tragamos para a evolução dos nossos irmãos. Se ela é muito representativa ou pouco representativa, vai de cada planejamento. Eu também já tive encarnações cujo
conteúdo da mensagem ele era mais, digamos, restrito, mas nem por isso ele deixa de se somar ao propósito do Pai. Digamos que cada um de nós tem missões de magnitudes diferentes. O que mais importa é querer cumprir a missão com afinco, realizar a vontade do Pai, independentemente da magnitude. E eu faço essa colocação para vós, todos os que me escutam. Muito provavelmente, seja nessa passagem ou nas outras, nesse planeta ou nos outros, vós também realizou missões que hoje talvez seja impossível de aquilatar, seria impossível de mensurar. Mas, se essa realidade é a minha, de missões diversas, variadas, é também a vossa, pois eu não sou diferente de vós. Eu fui criado simples e ignorante, e estou no caminhar, um caminhar ininterrupto. Eu também tive que vencer muitas das adversidades que vós enfrentais hoje, e meu testemunho é de que todos vós são capazes. Todos vós sois capazes de vencer. Tenho a intenção clara em vossos corações de buscar ao Pai, e tudo aquilo que há de bom se descortinará, ampliará vossas visões e certamente auxiliará na consecução dos vossos planejamentos. Que a paz do Pai esteja convosco. De um irmão que não se considera maior do que qualquer de vós, mas que oferta, com as graças do Pai, uma pequena contribuição